Oi, gente. Vamos falar um pouquinho sobre hipocrisia e falso moralismo? Vamos lá. É uma palavra meio pesada, mas nós estamos diante de um caso que a gente não pode deixar de falar, de comentar. Não sei se vocês viram sobre esse caso horrível, né, em que esse pai o marido descobriu, né, a traição, entre aspas, da esposa, e ele matou seus filhos e suicidou. E hoje as pessoas estão querendo agredir essa mulher, culpando ela por tudo que aconteceu. E ela não pôde nem, eu acho que nem no enterro dos filhos por causa das ameaças, as pessoas estavam ameaçando agredi-la. E o que isso tem a ver com a gente? Primeiro, a história real, pelo que parece, não é essa, né? Parece que eles já estavam separados, não oficialmente, mas já estavam morando separados, já estavam vivendo separados. Mas isso nada justifica, ainda que fosse realmente uma traição mesmo, nada justifica uma pessoa tirar a vida da outra. Mas isso, gente, isso aconteceu, uma história parecida lá quando Jesus estava aqui na Terra. Vieram os fariseus, os religiosos, cheios de ódio, trazendo uma mulher pega em flagrante adultério. E eles queriam matar essa mulher a qualquer custo. E trouxeram até Jesus para tentar fazer com que Jesus pudesse fazer alguma coisa para que eles pudessem condená-lo. Então, o Senhor Jesus se abaixou e ficou escrevendo na areia, na terra, com o seu dedo, e não falava nada. Aí eles questionaram Jesus o que eles tinham que fazer com aquela mulher, e ele disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus era tido como um profeta, porque ele fazia maravilhas. E os profetas, normalmente, eles sabiam muitas coisas sobre os pecados das pessoas. Então, aqueles homens talvez temendo que Jesus revelasse os pecados deles mesmos, e eles foram um a um, começando pelos mais velhos, soltando as pedras e indo embora. E ninguém condenou aquela mulher. Então, essa história se repete sempre. Os religiosos, os santarrões, aqueles que são a elite espiritual, ela sempre está pronta para apedrejar pessoas que eles tomam conhecimento do pecado delas. Mas e o pecado deles que estão escondidos? Então, a gente se preocupa muito com o pecado que a gente sabe. Mas e aquele que a gente não sabe? Não é mesmo? Então, esse caso veio para mostrar para nós que realmente nós não podemos julgar ninguém. E nada justifica o que esse homem fez. Mas julgar a mulher, condenar a mulher, como se ela fosse culpada pelo homicídio que o marido fez, né? Tirar a vida dos próprios filhos, depois tirar a sua própria vida, isso é surreal. Como pode ter pessoas que consigam pensar uma coisa tão absurda dessa, né? E eu tava ouvindo aqui na minha casa, uns vizinhos aqui conversando, e não é que eu fico ouvindo conversa dos outros, não, mas eu estava perto da varanda, eu estava sentada fazendo algumas coisas, e eles estavam conversando alto e eu ouvi a conversa deles. E eu achei interessante, eu falei, eu não sabia que eles eram evangélicos, amigos evangélicos, estavam falando de Jesus. Porque eu me converti e eu tive um encontro com Jesus, e eu vi Jesus, e eu tive uma experiência com Deus, eu subi no monte, eu não sei o que, falando versículos bíblicos, Paulo, o apóstolo, e não sei o que, falando de versículos bíblicos, falando um monte de coisa da Bíblia. Eu falei, olha, deve ser pastor, deve ser pregador do evangelho, porque sabia coisas da Bíblia que nem eu sei. Nem eu sei, assim, coisas, ele estava lembrando de fatos, assim, que às vezes a gente nem lembra da Bíblia. E eu falei, não, impressionante, falando do diabo, falando como que o diabo age no mundo, e não sei o que, as experiências de Deus que ele teve. Eu fiquei assim, nossa, que legal, eles são de Deus mesmo. Aí depois,
eu continuei ali fazendo as minhas coisas e eles começaram um outro assunto falando de mulher. Aí, aqueles homens que estavam ali, né, falando de Deus, falando da palavra de Deus, que Deus fez isso na minha vida, e que Deus, daqui a pouco começaram a desaguar um monte de absurdos sobre mulheres. Falando obscenidades, falando a mulher vagabunda, que ele saiu com uma mulher e que ele fez isso com ela e que ele largou ela e que ele sai com prostituta e que ele pega e transa com mulher e faz, mas não quer nada com ela. Aí eu falei, como assim? Como assim? A pessoa tava falando de Deus, que é de Deus, que se converteu, que não sei o quê, que teve experiências no monte, que daqui a pouco fala que sai com prostituta e que pega mulher e que transa com essa e que a outra é assim, que o corpo da outra é assado e que a outra é feia, que a outra é gorda, que a outra tem um corpo assim, assim. Aí eu fiquei pensando, gente, como que pode, né? Não é que eu estava julgando eles, não. Eu estava tentando entender como que está o nosso evangelho hoje. A gente julga as pessoas, eu fico vendo essas pessoas religiosas assim, elas adoram julgar os outros, mas elas não veem que elas, como Jesus falou, vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo, né? Julgam uma pessoa por causa de um pensamento, de um sentimento. Às vezes a pessoa falou uma besteira, sabe, numa fraqueza, falou alguma coisa, como Paulo disse, aquele que não peca no falar é varão perfeito. Ou seja, todos nós tropeçamos em muitas coisas, principalmente no falar. Então, às vezes você vê o seu irmãozinho falando uma besteira, talvez pensando coisas que não são legais, e você fica aí todo cheio de moral, porque é um pecador, porque é um pecador. Mas as coisas que você faz escondidas são muito piores. Então, como que pode um cristão falar que sai com prostitutas? Gente, uma coisa é você ser tentado a pecar. Uma coisa é você ter desejos de pecar. Todos nós temos e vamos ter. Outra coisa é você fazer. Uma coisa é você cair. Outra coisa é você continuar praticando e achando isso bonito. Então, o que eu fiquei horrorizada é pela forma que eles estavam contando os casos com as mulheres e que pegou a mulher assim, e que fez não sei o que com a mulher e que paga a mulher para poder sair e que não sei o que. Aquelas coisas absurdas. E falando de mulher de uma forma tão pejorativa, tão nojenta, que eles estavam agora falando de Deus, daqui a pouco começaram a falar das mulheres de uma forma tão terrível, tão feia. E eu fiquei pensando, gente, como que a gente faz como Jesus falou? A gente come mosquito, mas engole um camelo. A gente acha que a gente sempre coloca os irmãozinhos, os mais fraquinhos, como aquele que nós vamos apedrejar. Mas as coisas erradas que a gente faz, a gente não olha, né? Eu conheço pessoas, falsos religiosos, que são super assim. Fazem coisas muito piores do que simplesmente pensar ou falar besteiras, né? Invadem às vezes a privacidade dos outros, né? Ficam ouvindo as intimidades escondidas das pessoas, né? Eu conheço pessoas que fazem isso e quando estão lá no púlpito ficam bancando os santos, cheios de moralismo, porque o pecado, mas só Deus sabe o que você faz escondido quando você está lá ouvindo as intimidades dos outros, entrando onde você não deve entrar, não é verdade? Então, a gente tem que ser menos moralista e mais humilde, porque nós todos somos pecadores, todos nós precisamos de misericórdia. A nossa carne, a Bíblia diz que na nossa carne não habita bem algum, não tem nada de bom. A gente está lutando uma guerra até o fim,
contra nós e contra a nossa própria vontade. Então tenha um pouco mais de misericórdia com as outras pessoas que estão fracas, porque você também peca. Só que às vezes o pecado daquela pessoa todo mundo sabe, mas o seu ninguém sabe, né? Então, sejamos pessoas mais coerentes na nossa fé, né? Eu acho assim, tudo bem se ele saiu com uma mulher ou outra, não acho que é tudo bem, mas se arrependeu, tá ótimo. Agora, um cristão também sair com prostitutas e viver uma vida promíscua, ficando com uma, com outra, transando com uma, com outra, e ficar pregando, isso não é legal. É melhor você não pregar. Já que você quer viver fazendo um monte de coisa, o que você quiser, então não pregue. Então não faça essas duas coisas ao mesmo tempo. Porque as pessoas que não são cristãs, que estão vendo você, uma hora você fala de Deus e não sei o que, do diabo, blá, blá, blá. Daqui a pouco você fala que saiu com prostituta e que transou com não sei quantas mulheres. E aí? Onde está a coerência da sua fé? Né? Nós todos erramos, nós todos pecamos, mas a gente tem que ter coerência na nossa fé. Não é verdade? Coerência. Principalmente para os outros que estão vendo e ouvindo as coisas que você está falando. Então, cuidado com essas duas coisas. Primeiro, você ser um falso moralista. Ficar julgando os outros. Outra coisa, cuidado para você também não ser um cristão que não tem moral nenhuma. Que fica falando, mas faz tudo errado. E faz coisas absurdas. Coisas que às vezes nem os incrédulos têm coragem de fazer. Então, assim, se você quiser viver na promiscuidade, saindo com um, com outro, saindo com prostituta e fazendo tudo de errado, para de pregar. Não fala que você é cristão. Agora, se você fica pregando para os outros e daqui a pouco você fica falando, contando vantagem, porque eu saí com a prostituta, eu paguei R$300 e a mulher assim, o corpo dela era assim, ela era assada. Gente, vamos ter coerência na nossa fé. Coerência. Todos nós erramos, mas tudo tem limite. É verdade? Eu não estou julgando eles, só acho que você é cristão, se você prega que você é cristão, seja coerente. Nós todos vamos falhar em muitas coisas. Quem não falha no falar é varão perfeito. Mas tem gente que peca no fazer. Todos nós pecamos no falar. Mas tem gente que não fica só no falar. Tem gente que vai lá e faz muito, e continua fazendo, e fica pregando para os outros. Então, às vezes você tá julgando o seu irmãozinho, que só fala besteira, mas que não faz nada. E você tá fazendo coisa muito pior. Fazendo coisa ilegal, imoral, escondido. Então, tenha coerência na sua fé. Pare de julgar os outros. Pare de coar um mosquito e engolir um camelo. Porque ela falou isso, porque ela falou aquilo. E você faz coisa pior. Você invade a privacidade dos outros. Você entra e ouve coisas que você não deveria ouvir. Isso é mais feio do que falar besteira. Porque a besteira que a gente fala, fica daqui, vai ali, acabou. Agora, chegar lá e fazer, e praticar o mal, é bem pior do que simplesmente falar besteiras. Né? Então, eu tenho visto muitos falsos moralistas. E eu conheço muito bem eles. E eu sei muito bem quem eles são. Eles têm pompa de santidade, uma cara de santo, aquela pose de santidade. A pregação é só sobre santidade. Mas na hora que ninguém tá te vendo, você tá lá com o seu foninho de ouvido, ouvindo coisas que você não deveria ouvir, entrando na vida particular de quem você não deveria entrar e pagando um de santo. E indo pra internet, escrevendo, porque tá pecando, porque fulano tá pecando, porque tá fazendo errado. Gente, tenha mais coerência. Tenha mais coerência. Porque às vezes essa pessoa que você tá criticando, ela não faz nada. Ela só fala. Só fala besteira, mas não faz nada. Porque tem temor de Deus. E não teria coragem jamais de fazer coisas ilegais como vocês fazem. Então, cuidado.
para você não estar coando um mosquito e engolindo um camelo. Tenha coerência na sua fé. Ficar pregando para todo mundo santidade e viver o oposto. É preferível não pregar nada. Então, cuidado para você não ser essa pessoa que adora falar do pecado dos outros, mas não enxerga o seu próprio. Então, vamos olhar mais para nós. A Bíblia diz que nós temos que julgar a nós mesmos e não os outros. Deixe que Deus julgue aquela pessoa. Você não sabe nada do coração dela, nós não sabemos nada do que está passando na vida dela. Por exemplo, no caso desse casal, você sabe como que era o casamento dessa mulher? Como que esse homem tratava essa mulher? Porque se ele foi capaz de matar os seus próprios filhos, eu não sei o que ele fazia com essa mulher. Não sabemos. Então, vamos julgar menos, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Amo vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!